E está comigo agora o jornalista Heitor Peixoto para falar sobre a possibilidade de federalização da CEMIG e da Copasa. Heitor, nessa negociação aí, né, do pagamento da dívida de Minas Gerais com a União por meio do Propag, uma das possibilidades é exatamente transferir para o controle do governo federal a Copasa e a CEMIG. Diante dessa situação, a sugestão do governador Zema é de fazer uma alteração na Constituição Mineira? É isso mesmo, Joanita. É o que está colocado neste momento aqui na Assembleia, aquela que já ficou conhecida como a PEC do referendo. PEC é uma proposta de emenda à Constituição, exatamente uma mudança na maior lei do Estado, a Constituição Mineira. A gente vai falar dela, Joanita, usando aqui a nossa tela, aproveitando aqui o material que mais uma vez a nossa equipe preparou para a gente contar essa história. Então temos aí a PEC 24 de 2023, que trata aí de questões relativas à desestatização de empresas. A autoria dessa PEC é do governador Romeu Zema, do Partido Novo. Hoje, né, Joanita, como é que acontecem as privatizações de algumas empresas aqui no Estado? Primeiro tem que aprovar uma lei específica de venda dessas empresas aqui na Assembleia e depois temos exatamente a necessidade de um referendo popular. Referendo é uma eleição mesmo, eleição com título de eleitor, vai lá na urna eletrônica, registra o voto. Tivemos recentemente aqui na capital mineira a questão da escolha da bandeira. É uma votação como uma eleição qualquer. Bom, essa proposta, Joanita, ela que está colocada agora, que vai ser discutida pelos deputados, ela retira a exigência dessa consulta à população para a venda dessas estatais, no caso aqui da venda de empresas de gás canalizado, aí temos a Gasmig como exemplo, energia elétrica, a CEMIG e empresas de saneamento básico, como é o caso da Copasa. Eu já vou pedir a nossa segunda tela para contar outras questões que também estão previstas como mudanças aí através dessa PEC do referendo. É a questão do quórum de votação. Como é que é hoje a votação desses projetos de venda dessas estatais? Quórum qualificado. 3/5 de parlamentares, ou seja, 48 deputados, têm que votar a favor da venda dessas estatais antes de realizar aquele referendo à população. Pela proposta, essa exigência ela é retirada da Constituição, portanto, fica sendo um quórum de maioria simples. Aí a gente tem, o que é maioria simples no plenário? Qualquer maioria que acontecer no final da votação, desde que sejam presentes em plenário pelo menos 39 deputados. Joanita, vamos voltar aqui mais ou menos 2 décadas atrás, que as regras mais duras aí para privatizações, elas surgiram aqui na Constituição lá em 2001, por uma outra PEC de autoria aí do então governador Itamar Franco. Ele entendia o quê? Que serviços de energia, saneamento e gás são essenciais e estratégicos. E havia naquele momento uma onda de privatizações acontecendo, tocadas especialmente pelo governo federal do presidente Fernando Henrique Cardoso. O governador Itamar Franco disse o seguinte, que ele estava protegendo a sociedade mineira contra erros e precipitações irremediáveis. Frase aí do governador da época, o Itamar Franco. Voltando agora a 2025. Essa PEC está movimentando a Assembleia até este momento, Joanita. A gente não viu consenso acontecendo em torno dessa pauta aqui sobre a retirada dessas exigências mais duras aí para privatizações. O governo de Minas pretende oferecer essas estatais na negociação, naquele pagamento inicial de entrada no Propag, mas se a União não aceitar esses ativos, o governo de Minas quer ter autorização para vender essas empresas e usar o dinheiro aí também nessa amortização inicial. Por isso que precisa, segundo o governo precisa dessa PEC para facilitar essas privatizações. E o Executivo também, Joanita, diz o seguinte, que não tem tempo hábil para se fazer referendo. O governador Matheus Simões, vice-governador no caso, ele disse aqui na Assembleia que já consultou o TRE e que o TRE não consegue rodar esse referendo num prazo menor de 6 meses, que extrapola o prazo de adesão de Minas aí ao Propag. Bom, do outro lado, o que a gente tem de argumentos contrários aí à PEC? A oposição dizendo o seguinte, que está preocupada que Minas perca esses patrimônios, está argumentando que CEMIG e Copasa, neste momento, está com lucros recordes, é um argumento também que a oposição está usando, e que, mesmo que haja essa negociação em torno dessas estatais, que não necessariamente isso significa o abatimento da dívida, porque a União pode recusar esses ativos. Então, a oposição espera, inclusive, que o repasse dessas empresas nem seja necessário, considerando que a Codemig possa suprir sozinha essa entrada de 20% no Propag. Então, podemos esperar um confronto entre essas visões nas reuniões que são esperadas em torno da PEC do referendo. Heitor, diante desses prazos todos que você citou, né, a falta da possibilidade de prazo para um referendo
e também a data limite, né, de adesão, a gente espera, então, pode ser que essas empresas sejam federalizadas este ano? Pois é, Junita, é cedo para a gente cravar isso pelo seguinte, que a PEC do referendo é só um dos requisitos para a venda dessas estatais de energia, saneamento e de gás. Em recente coletiva aqui na Assembleia, o presidente Tadeu Leite disse o seguinte, que se a PEC do referendo não for aprovada pelos deputados, não houver consenso em torno dessa agenda, que não faz sentido discutir a própria federalização de CEMIG e Copasa, entendendo aí que elas podem esbarrar nessas regras mais restritivas de privatizações que a gente tem na legislação hoje. Então, nessa mesma lógica, os projetos aí que autorizam a federalização de CEMIG e Copasa sequer estão tramitando. Já foram entregues pelo governador Romeu Zema aqui na Assembleia, mas não estão nem tramitando. Eles precisam ser recebidos em plenário e só então passam a tramitar aqui na Assembleia. E nessa mesma entrevista, o presidente Tadeu Leite, ele reforçou, Joanita, o que ele disse que é um cuidado da Assembleia com o patrimônio dos 21 milhões de mineiros. A CEMIG, Copasa, Gasmig não pertence ao governador, pertence a todos os mineiros. E aqui a gente está falando, nos dados do próprio governo, de uma CEMIG que pode valer 7 bilhões de reais e de uma Copasa que aí está estimada em 4 bilhões de reais, porque são empresas negociadas em bolsa, tem uma projeção do quanto elas valem. Então tem esse cuidado também de que os mineiros não percam patrimônio em toda essa negociação. Os debates estão colocados, a gente vai ver nessa sexta-feira como é que evolui essa questão da PEC do referendo aqui na Assembleia.